Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu vou te passar algumas dicas a respeito de como você pode encontrar e abstrair valores da sua imagem, tá? Para você chegar em resultados mais precisos quando você estiver estudando alguma imagem ou você estiver fazendo uma ilustração para você entender melhor como que você pode administrar isso. Que eu vou mostrar nessas duas imagens, principalmente nessa daqui. Então vamos para o que interessa, é o seguinte. Os valores seriam esses tons aqui, eu já falei isso em diversos vídeos, mas eles são a base para desenho, para pintura, seja tradicional ou digital, tá? Essa aula aqui funciona para as duas plataformas. Você pinta aí no papel grafite ou em tela, tá? Ou carvão, enfim. Ou você trabalha com digital. Você faz um desenho aí no computador. Então, para você identificar isso aqui, formas e dicas para você abstrair melhor, por exemplo, essa separação dessas regiões aqui, ó, esses shapes, eu já falei isso aqui em outro vídeo, então esse aqui vai ser uma dica aí para você conseguir visualizar isso aqui de forma melhor, tá? Eu recomendo você sempre trabalhar e buscar entender ou visualizar essas formas, olha só, em blocos de shapes, tá? Blocos mais quadrados assim, que começa a ficar melhor para você entender, mas uma forma prática aqui para você conseguir executar esse tipo de coisa, visualizando, seja na natureza, tá? Seja em modelo vivo, observando uma outra imagem, tá? Ou real mesmo, seria o seguinte, por exemplo, você estando assim num lugar observando, uma técnica que existe é você ou desfocar a visão ou dar uma estreitada sutil nos olhos para você fazer o seguinte. Você de forma leve, vou duplicar essa camada aqui, fazer esse efeito aqui. Se você tiver no digital já facilita para você. Você vem aqui em filtro, noise e aplica esse aqui, tá? Aplicando esse filtro, a gente vai ter uma redução um pouco nessa informação, que a ideia é a gente fazer uma abstração, tá? Então a gente pode fazer essa abstração dessa forma aqui, a gente ter uma quantidade menor de tons, tá? Um pouco mais desfocado, para ir ficando mais fácil essa abstração. Posteriormente, você pode vir em imagem, ajustes, posterize, por exemplo, e pode aplicar aqui um efeito só para você reduzir ainda mais essa quantidade de tom. Então vou dar um exemplo aqui para você conseguir abstrair melhor aí essa informação. Então olha só que bagunça, né? Mas a gente tirando o zoom, ou no caso sendo pessoalmente a gente estreitando os olhos, tá? Recomendo que você deixe em uma camada separada, tira a visualização e coloca de novo, por isso que eu separei ali, para você ver melhor e conseguir entender e abstrair mais essas informações aqui e conseguir sintetizar isso aqui de uma forma mais objetiva, tá? Mais funcional. O próximo passo, esse aqui pessoalmente é mais complicado, mas com o treino você acaba conseguindo. Dessa forma aqui a gente já consegue ver mais as luzes, tá? Mas aqui na opção de digital a gente tem a opção de vir aqui em imagem, ajustes, matiz e saturação, e a gente pode tirar essas cores, porque o que a gente quer ver não são cores, tá? São valores. Então assim, num treino, você trabalhando com desenho tradicional, certo? Você precisa buscar, assim, com um determinado treino, conseguir mentalmente, tá? Visualizar só as luzes, visualiza só os tons, tá? De luz e as transições de luz e sombra e tira essas cores, porque o nosso foco é fazer uma abstração disso aqui, certo? Então, numa transposição, aumentei meu cenário para cá, utilizei só essa ferramenta aqui, tá? Utilizei essa ferramenta para aumentar. Numa transposição, eu sintetizando isso aqui, eu poderia separar isso aqui da seguinte maneira, olha só. Eu tenho vários tons, tá vendo? Eu tenho um tom aqui, outro tom aqui, dois tons. Tem até um terceiro tom aqui, se você forçar a barra tem mais um aqui. Mas a ideia de quando a gente trabalha com isso aqui é literalmente sintetizar o máximo possível para buscar essa abstração. Então aqui eu teria esse plano aqui inicial, e eu posso definir esse aqui como um preto absoluto, tá? Que é o que eu recomendo você trabalhar. Então eu teria esse preto, aqui eu teria outra área com esse mesmo preto, aqui mais outro pedaço com esse preto. Agora eu vou deixar mais claro, eu vou indo para o laranja, tá? Aqui seria um segundo tom, aqui também esse segundo tom, aqui também, 2, aqui nessa área também, 2. Aqui eu já teria uma outra divisão, 3, e aqui também nessa parte clara, 3, certo? Aqui no céu é o mesmo 3 nesse pedaço, e por fim, o mais clarinho de todos, esse branco absoluto aqui, 4. Tá, mas com base em que eu tiro isso aqui? Como que eu chego nessa conclusão para depois ir fazendo a separação dos tons
para criar minha composição, que esses tons seriam, observa somente do lado esquerdo aqui, tá? Não olha a cor. Preto mais escuro aqui, né? Mais obscuro, como ou mais tinta, ou mais grafite, ou menos luz no caso, até o tom mais claro, mais estourado de branco absoluto, que seria o próximo passo aqui para a gente identificar, que é o seguinte. Primeiro a gente identifica, faz esse processo, depois a gente identifica essas bordas, tá? Então essas bordas são isso aqui que eu mostrei, ó, são esses limites de onde vai, certo? Cada valor, onde começa e onde termina cada um desses valores, né? Aqui a gente tem essas formas, identificando essas formas, igual eu mostrei aqui, começa a ficar mais fácil para a gente administrar isso. Então depois de identificar formas, a gente vai identificar os pretos absolutos, que seriam quais? Seriam os tons mais escuros da imagem, tá? Os pretos mais escuros e os brancos mais claros. Aqui é bem tranquilo de achar que seriam esses tons aqui da montanha e esses brancos aqui. Se por acaso essa imagem não tivesse esses tons tão escuros assim, ela fosse mais aguada dessa forma aqui, só que tá quase tudo cinza, né? Mas ainda assim o seu cérebro consegue identificar o que seria o tom mais escuro nela, que seria esse preto aqui, tá? Olhando aqui é um cinza, né? Mas em relação ao contexto geral da imagem, essa parte aqui, ele seria o preto absoluto da sua imagem, tá? Então esse preto absoluto, para que ele serve? Ele serve justamente para você colocar, vamos dizer assim, de certa forma, um marco, né? Como se ele fosse um marco, e a partir dele você vai entender o que são cinzas, o que são os meio tons e as partes mais claras da imagem. Você pode fazer pelo branco também, onde você tem um branco absoluto, tudo que tiver mais escuro a partir daquele ponto, você vai definindo aí as transições de tom de cinza até o preto mais fechado, tá? Mais escuro. A partir desse momento a gente tem essa referência desse preto mais escuro, essa referência desse cinza com um tom médio, esse cinza com um tom mais claro e o nosso branco absoluto ali em cima, tá? Então isso aí já ajuda bastante. Então funciona dessa maneira, tá? E por fim, aqui para essa divisão, a gente pode trabalhar com valores, que seria uma dica, né? Valores relativos. Os valores relativos seriam o seguinte. Os valores relativos seriam isso aqui, por exemplo. Quando você olha essa imagem dessa forma, você está vendo aqui um contraste relativamente ok, né? Um contraste bom dessa parte do céu com esse tom aqui de cinza. Aqui a gente tem esse branco e toda essa área aqui mais clara. Só que, de forma bizarra, observe isso aqui. Vou selecionar somente esse pedaço, né? Cinza e branco. Só que o que a gente tem aqui? Eu vou selecionar esse pedaço de cima, né? Vou duplicar ele. Agora eu vou pegar essa cor aqui, ó. Eu nem vou duplicar, só vou pegar isso aqui. Vou recortar ele aqui e vou encaixar aqui. É o mesmo tom, tá? É o mesmo tom. Então, fazendo isso aqui, a gente cria tons relativos, tá? Fazendo essa divisão aqui entre esses tons, só adicionando determinado tom mais escuro e mais claro. A gente cria, em relação a um todo aqui, se eu tiver, por exemplo, mais tonalidades diferentes, cria uma ilusão, tá? Só até ela sendo tom de cinza, ó. Esse cinza aqui de cima é o mesmo tom desse aqui, mas pela presença dessa sombra e desse chão, a gente abstrai isso aqui e ele se transforma em outra informação, tá? Ele parece que são tons diferentes. Então, mais ou menos a mesma coisa acontece quando a gente começa a dispor esses elementos aqui dessa forma. Então, para abstrair isso aqui, eu teria, por exemplo, o desenho dessa montanha mais ou menos aqui dessa forma. Eu teria essa outra montanha aqui assim, dessa forma. Aqui eu vou fazer a divisão. Esse aqui era mais para frente assim. Essas montanhas mais ou menos desse jeito aqui, né? Então eu tendo elas mais ou menos assim, agora eu poderia fazer essas divisões de tom, por exemplo, o tom meu preto chapado, né, mais escuro, viria, por exemplo, em toda essa região aqui. Então, vou duplicar essa camada aqui algumas vezes para ela ficar bem escura. Aqui também eu poderia adicionar essa tonalidade, ó, esses mesmos valores, só para fazer essa abstração. Aqui alguns filetes dela. Aqui eu faço essa divisão. Aqui vai ter aquela coisa que eu acabei de mostrar, os valores relativos, tá? Ali aquilo vai funcionar aqui nessa região. Ó, mais ou menos aqui também. E nesse aqui eu tô marcando, mas ele vai ser menos, tá? Vou até pegar a borracha aqui. Aqui é o segundo tom, ó, aqui é um meio tom já, nessa região. Então eu teria agora toda essa área aqui com esse segundo tom. As transições de tom vão dando relevos, ó. Tô duplicando aqui para fazer ela ficar mais escura, tá? Sem eu precisar ficar repintando por cima.
E emendado nesse aqui, eu posso utilizar o tom mais claro, que seria o terceiro. Aqui eu dividi ele no seguinte. Eu dividi ele em um aqui também, 2, 3, esse mais claro, 4, céu, tá? Esse mais claro aqui, que é no quarto do céu, eu vou utilizar mais ou menos esse mesmo tom aqui, dessa região mais clara das nuvens. Então, por exemplo, um cinza mais claro assim, né? Eu teria um aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 5 meu branco total, tá? Então eu teria esse tom mais claro, criando talvez essa divisão, e essa emenda aqui nessa região, mais ou menos dessa forma. E ele viria aqui também para dar o contraste aqui. Ele é toda a base dessa água, ele é praticamente toda a base da água, que somado com parte desse tom aqui, do terceiro tom, e com o branco total, já começa a dar um efeito muito legal aqui dos valores, tá? Vou pegar esse terceiro tom aqui que eu fiz, só para compor aqui a ideia das nuvens. Vou duplicar, mesclei as camadas, vou duplicá-la algumas vezes aqui, e através disso você já vê que tem a gente já tem uma informação aqui maior. Vou deletar esse pedacinho que passou ali do ponto, pronto. E já é possível visualizar aqui essa estrutura, a ideia dessa estrutura aqui formada. Então a gente já tem valores mais bem definidos. Lógico, isso aqui é um rascunho, né? Mas através disso aqui você já começa a ter uma noção melhor de divisão, de como você pode trabalhar, tá? Para fazer esses ajustes. E aí você vai adicionando detalhes, por exemplo. Eu posso pegar essa interação desses dois tons, ó, do tom 3 com o 4, e fazer sutilmente aqui alguns detalhezinhos de pedras, como se fossem pedras com mais relevo, exatamente nessa transição. Mas toma cuidado que aqui a ideia é deixar justamente aquele valor relativo, tá? Mas fazendo isso aqui você intensifica ainda mais. E aí só você tomar cuidado, que aí você vai criando aí essas divisões. E aí você pode, caso você desejar posteriormente, né, adicionando mais detalhes, tira a opacidade do pincel, por exemplo, ou pinta mais fraquinho com o seu lápis, né, ou com o pincel, ou com o carvão, e vai fazendo nuances, né, transições de meio tom, para fazer aí mais relevos, mais regiões. Não deixa essa linha marcada aqui em cima, né, deixa a transição mais natural, que seu desenho vai parecer menos desenho, fica mais realista. Então é tudo nesse sentido. Aqui eu deixei que eu mesclei, eu emendei as camadas, e aí foi junto o line art, mas depois é só pintar de branco por cima aqui, mesclando ali com a cor do céu, né, para fazer essa transição aqui mais suave. E aí depois, posteriormente, existem transições que você pode aplicar. Por exemplo, aqui eu estou utilizando valores que interferem, né? Essa luz interferindo aqui. No digital é um pouco mais simples de você aplicar. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira fazer esse céu com um efeito de bloom, né? Ele mais estourado. Eu poderia, por exemplo, isso aqui no tradicional é um pouco mais difícil de fazer, né? Você teria que ir apagando ou já fazer pensando assim, tá? Fazer apagando é bem complicado, principalmente depois que você jogou um preto absoluto. Não tem jeito de dar Ctrl Z, né? Você não volta atrás. E nem de jogar branco por cima não dá certo. Então no digital você teria que, por exemplo, eu posso pegar esse pincel de bolinha, vou criar uma camada nova ali, só por precaução, jogar um branco estourado, opacidade bem baixinha, e vou jogar ele bem grande assim, ó, maiorzão. Vou dar um clique aqui só, olha só, e aí você cria um bloom, tá? Um efeito assim de como se o sol estivesse entrando aqui nessa região, e ele invade esses tons pretos e dá uma quebrada muito boa. Da mesma forma, eu poderia pegar dessa mesma forma, fazer esse preto e contornar aqui só na borda para criar uma espécie de vinheta para fazer mais escuro. São as liberdades que o digital te oferece, tá? Para compor. E olha só essa luz aqui que eu criei, ó, já trouxe ali uma atmosfera bem mais intensa aí para composição, tá? Deu mais volume, certo? Então, fazendo o tradicional, você já tem que fazer pensando nisso. Você abstrai, né? E na hora de compor, fazendo as transições, você já faz pensando que vai ter esse tipo de ajuste aqui posteriormente. Mas isso é tranquilo, tá? Isso aí, prática, você executando muitas vezes, você vai entendendo como que você pode dispor isso aqui melhor, principalmente depois que você conhece, que você entende esses recursos aqui que eu passei nessa aula. Para trabalhar no meio digital, eu recomendo muito você utilizar uma tablet. Para iniciantes, recomendo demais. Vou deixar aí na descrição o link de duas tablets que eu recomendo. E se você vier adquirir, considere também adquirir pelo link que eu vou deixar aí, que você ajuda o canal também, tá? Você apoia aqui o que eu tenho construído, que é a Wacom One. Existem duas Wacom One. Tem uma de tela, que é um excelente custo-benefício para quem já quiser migrar para uma tablet que disponibiliza ali uma telinha, né, um screen para você desenhar direto na tela. Recomendo muito, mas ela é um pouco mais carinha, mas ainda assim vale muito a pena.
Tem a que eu utilizo, que é a Cintiq 16, e também tem uma excelente custo-benefício para iniciante, que é a CTL 472. Ela também leva esse nome de One na inicial dela, que é muito boa. Essa não tem tela, mas ela é excelente e é um ótimo custo-benefício. Então, basicamente é isso. Interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo tá na descrição. Considere ser membro também, estou disponibilizando aí centenas de vídeos com acesso antecipado para os membros. Confere as playlists também, tem playlist aqui no canal só de aulas de pintura digital, outra só de fotomanipulação, outra só de speed art, então tem muito conteúdo aí para você estudar. Basicamente é isso. Valeu demais, brigadão, sucesso!